Este é o momento de edificação pela palavra e nós vamos ler o texto que se encontra no capítulo 4 de Ruth, livro de Ruth, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 13 até o verso 22, o final do capítulo. Ruth, capítulo 4. A partir do verso 13, se você tem a versão da Bíblia comemorativa de nossa igreja, página 251 do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: ouçam aquilo que Deus tem a dizer a você nesta manhã. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve o filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado de Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. É a palavra de Deus que afirma isto a nós nesta manhã. Nós vamos meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Então, por gentileza, como temos feito, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar para este texto de Ruth 4, a partir do verso 13. Nós estamos encerrando hoje com uma dor no coração, uma saudade já do livro de Ruth, a série de sermões, a mais linda história de amor, este que é o 6º sermão. Nós pregamos 2 sermões no capítulo 1, um no capítulo 2, um no capítulo 3 e 2 no capítulo 4, este é o 2º. E nós então estamos encerrando hoje o estudo do livro de Ruth, as implicações bíblico-teológicas e para a vida deste lindo livro. E nós, como temos falado de histórias de amor, temos feito à guisa de introdução citações de textos bonitos da poesia, da literatura, e nós precisamos então continuar à guisa de introdução hoje, citando João Cabral de Melo Neto, em um livro, uma obra, uma peça muito conhecida chamada Morte e Vida Severina, de 1954 e 1955, é o final de um ano e início do outro. Interessante que Morte e Vida Severina narra a história de um retirante que sai do sertão em direção ao litoral, e neste percurso de uma vida muito difícil, muito sofrida, muito angustiante, ele encontra algumas pessoas com as quais ele conversa, e chega num dado momento dessa história em que a vida muito doída, ele reflete com um companheiro de viagem, e ele fala assim: não seria melhor eu me jogar da ponte e da vida? Não seria melhor eu sair dessa vida chamada de vida severina, num processo metonímico em que um substantivo é transformado em adjetivo para caracterizar um tipo de vida e um tipo de morte? A morte e vida severina
é um tipo de vida e um tipo de morte sofrida, angustiante, daqueles que sofriam no interior do Brasil, no sertão. Ele se apresenta no início, eu quero ler a apresentação de Severino, esse sofredor, no início da obra de João Cabral. Ele se apresenta da seguinte forma: ele vai falar um pouquinho da sua vida e um pouquinho da morte desses muitos severinos. Ele diz assim: o meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos severinos que são santos de romaria, deram então de me chamar de Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. E ele fala então de que há muitos severinos com mães Marias e de pais mortos chamados, de muitos filhos de Maria e de pais mortos chamados Zacarias. Ele se coloca como um deles. A vida severina é assim. Ele é mais um na multidão, sem importância dentre tantos os sofredores. E ele vai falando a respeito dele, e ele chega a falar da morte, como é a morte dessa vida e dessa morte severina. Ele diz assim: e se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é morte de que morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, e de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. E ele relata então, não somente a vida dura, mas a morte dura desses que são muito severinos. E então, num dado momento da sua história, ele fala: vou me jogar da ponte da vida. E o seu companheiro, mestre Carpina, lá no final da peça, fala o seguinte, a última fala da peça, o Carpina fala o seguinte, escute só: Severino retirante, deixa agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que eu lhe diga, é difícil defender com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê, severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com a sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim, pequena a explosão como a ocorrida, como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. O texto então encerra e nós entendemos por que morte e vida. É porque no início e na trajetória, Severino tem contato com a morte, mas no final ele tem contato com o nascimento de mais um dos severinos, e este então é um confronto existencial. A vida está dizendo para Severino: olha, você está pensando em se matar, mas a cada momento da história, a cada mês e a cada dia, eu me reinvento e nasço numa nova vida. A história de Severino, então, não está expressa, mas nós entendemos nas entrelinhas e na intenção de João Cabral, que ele tem contato com a vida no final, e vale a pena, a despeito das dificuldades, continuar vivendo, mesmo que seja uma vida severina. O texto que lemos é um texto que se assemelha em alguma medida a essa história. É a história de uma família, a família de Elimeleque, casado com Noemi, pais de Malom e Quilion, que diante de um momento de dificuldades pecam, saem do lugar de onde não deveriam ter saído, no capítulo 1, vão à terra de Moabe, ficam lá, os filhos se dão em casamento com Ruth e com Orfa.
E num dado momento dessa história, eles em desobediência, longe da palavra de Deus, longe do povo de Deus, Elimeleque morre, os filhos morrem, Malom e Quilion, e ficam 3 viúvas. Elas agora regressam, porque ouvem falar da bênção de Deus em Beit-Helem, em Belém de Judá. E elas voltam para lá, só que no caminho, Orfa resolve não seguir, e voltam apenas Noemi e Ruth. Vidas sofridas, carentes, necessitadas. Ruth vai a um campo se aproveitar daquilo que restava da colheita. E ela então encontra com Boaz e vive a expectativa do que vai acontecer amanhã. Será que nós viveremos? Será que nós teremos sustento? Será que nós viveremos bem? Até que no final da história dessa vida sofrida, dessa vida doída, assim como a vida de Severino, Ruth e Noemi têm contato com a vida no nascimento de seu filho Obed. Eu quero olhar rapidamente para o texto que vai do capítulo 4, verso 13, até o capítulo 4, verso 22. No capítulo 13, então, nós vemos Boaz tomando Ruth por esposa. É a síntese de um casamento. Eles têm relacionamento sexual, eles coabitam, e desta relação o Senhor faz nascer Obed, o filho. Nasce uma criança, a esperança de vida. O verso 15, então, é o relato dos benefícios a Noemi. O capítulo 1 revela a necessidade de um herdeiro para a família e a necessidade de sustento. E Obed, então, é isso. É a resposta das carências do capítulo 1. Sustento e a carência de um herdeiro para a manutenção da família. Senão a família de Noemi e de Elimeleque sumiriam, e não havia nada mais vexatório para uma família neste contexto. Obed, então, é a saciedade desta demanda. E no versículo 15 mesmo, há um lindo elogio a Ruth. As mulheres trazem uma notícia a Noemi, dizendo que ele, Obed, o filhinho, seria o consolador, seria aquele que alimentaria, ajudaria, cuidaria da vovó na sua velhice. E aí as vizinhas, as mulheres falam para Noemi: olha, você não tem filhos mais não, mas você tem Ruth, que vale por 7 filhos. Esse é um elogio máximo, porque ter um filho, homem, era melhor do que ter uma filha. E o elogio a Noemi e a Ruth, de forma direta, é o seguinte: você já ouviu dizer, Noemi, que é melhor ter filhos homens? Se você tivesse 7, que é o número da perfeição, se você tivesse 7 filhos homens, você não seria tão feliz como você é feliz por meio dessa nora que te ama. Lindo, não é? E aí chega então o verso 16, em que há um corte na cena, o narrador dá um corte e coloca no foco Noemi. Mais uma vez, é quase impossível não enxergar uma senhorinha de cabelos brancos, com um netinho no colo, com um sorriso nos lábios. Eu imagino aquele levantar dos braços com a criança. Eu imagino o abraço da vovó dizendo: a nossa família não vai morrer por sua causa, Deus nos agraciou com a sua vida. E o que é lindo é que a palavra no verso 16, Yeled, filho, ela aparece 2 vezes nesse livro. Uma é neste versículo. No verso 16, a palavra do Senhor diz que foi gerado um filho para Noemi, um sucessor, um herdeiro, Yeled. Esta palavra aparece no capítulo 1, verso 5, quando ela morre, quando ela se despede, quando ela morre como mãe e se despede dos seus 2 filhos. É como se Deus estivesse dizendo para Noemi: ei, escuta só, você perdeu filhos no início,
Você se viu em dores no início, mas eu estou com você no final, te dando novos filhos. Isso me faz lembrar Jó. A restituição da alegria dos filhos. E aí então no verso 18 começa uma sequência de uma genealogia interessante, importante, pelas quais nós normalmente costumamos passar. As genealogias, normalmente as pessoas ao ler a Bíblia pensam, esse monte de informação é muito chato. Mas nessa genealogia, e bem como as outras da Palavra de Deus, nós temos informações preciosíssimas. Pérez, no verso 18, gerou a Esrom. Nós temos pouca informação a respeito de Esrom, mas sabemos que ele é um dos migrantes com Jacó, quando o povo sai para o Egito. Isso está lá em Gênesis, capítulo 46, verso 12. Não temos muita informação a respeito de Esrom, mas Esrom gerou Arão, e Arão gerou a Aminadab. Aminadab, nós temos um pouco mais de conhecimento sobre ele. Ele gerou a Naasson, e Naasson era cunhado de Arão. E Naasson era um líder da tribo de Judá. Ele foi um daqueles que liderou o povo, quando o povo saiu do Sinai para Canaã. Essa é a família, essa é a genealogia. E de Naasson nasceu Salmão. E Salmão foi aquele que se casou com Raabe, a prostituta. E da relação de Salmão com Raabe nasceu Boaz. Esse homem sabia o que era ter um relacionamento com alguém transformado, porque o seu pai teve um relacionamento com Raabe, uma mulher transformada em Deus. E é por essa razão que Boaz então consegue olhar para Ruth, uma moabita, de uma história complicada, e falar, é contigo que eu vou viver, porque eu sei o que é ser casado com uma mulher transformada. Papai foi. E ele então se casa com Ruth. E aí o verso 22 diz que Ruth e Boaz geraram Obed. Obed gerou a Jessé. Você sabe quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. O bebezinho dessa história é o vovô de Davi. Ruth e Boaz são bisavós de Davi. Obed, então, que significa servo, e não poderia ser outro nome. Um filho de Ruth com Boaz, não poderia ser outro nome. O servo se casa e ele tem filho. E o filho se chama Jessé. E Jessé tem filhos, dentre os quais aquele que foi ungido do Senhor para ser o rei, como nenhum outro, o rei Davi. E o que é mais lindo nessa história é que toda essa providência de Deus para o nascimento de Obed tem a ver com a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Porque em Mateus capítulo 1 está lá registrado uma parte dessa genealogia. Jesus é filho desta geração. Tudo isto aconteceu na vida de Ruth. Tudo isto aconteceu na vida de Noemi, porque Deus estava escrevendo a história do Redentor da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 21, a partir do verso 9... diz lá claramente, falando de Jesus Cristo, Hosana ao filho de Davi. O Senhor estava aqui mencionado por meio de seus ancestrais. Que coisa linda, irmãos. Como Deus escreve a história. E nós estamos nessa manhã caminhando para o fim do livro de Ruth. Para o fim da série A Mais Linda História de Amor, em Ruth. Mas não apenas isso. Nós estamos a caminho do fim da história da humanidade. Nós estamos chegando ao momento em que o Senhor Jesus virá. Estamos a caminho do fim. Não apenas a caminho do fim do livro, não apenas a caminho do fim da série, não apenas a caminho do fim da quarentena, não apenas a caminho do fim das contaminações do Covid, não apenas a caminho desses fins, mas a caminho do fim da história. E a Bíblia nos fala que este tempo seria como nós estamos vivendo. Iniquidade multiplicada.
amor esfriando, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos adoradores, servos maus, servos inúteis. São dias de um outro evangelho, que é anátema. São dias de falsos cristos. Nós estamos a caminho do fim. Não apenas a caminho do fim da série, não apenas a caminho do fim do livro, mas a caminho do fim da história. Aqui, nessa terra. Nós sabemos que haverá uma história a partir daqui, na companhia do Senhor Jesus Cristo. Mas nós caminhamos a caminho do fim. Nós estamos a caminho do fim. E eu quero que você tenha no coração lembranças a caminho do fim. Que lembranças eu quero que você tenha na sua mente, no seu coração, neste tempo que estamos vivendo, a caminho do fim. Nós vamos olhar para o texto e vamos aprender. A primeira lição que eu quero destacar é que a primeira lembrança a caminho do fim é que Deus escreve histórias. O verso 13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. É o verso 13. Deus estava escrevendo a história de Ruth, de Noemi, de Elimeleque, de Malom, de Quilion, do povo de Moabe, do povo de Deus, do povo do Senhor que foi redimido por meio dessa genealogia. Deus estava escrevendo tudo isso. Todo o contexto estava previsto e enquadrado naquilo que o Senhor já havia escrito e determinado. A fome em Beit-Helém, a saída pecaminosa de Elimeleque e sua família para Moabe, o casamento dos seus filhos com um povo que não era do Senhor, a morte de cada um deles, o regresso de Ruth e de Noemi, o encontro, aspas, por acaso com Boaz. Tudo isto era o Senhor escrevendo a história. Aos olhos de Ruth e de Noemi, essas dores eram difíceis, os momentos eram complexos, as lágrimas rolavam no seu rosto, muitas vezes elas não entendiam. A própria Noemi diz: a mão do Senhor, capítulo 1, verso 20 e 21, a mão do Senhor se afastou de mim, Ele me detonou, Ele me arrebentou. Ela não conseguiu entender, mas na sala do comando do universo, aleluia, na sala do comando do universo, tudo estava previsto, tudo estava escrito, tudo aconteceu conforme o Senhor havia ordenado. Sabe o que isso significa dizer, meu irmão? Para nós que estamos a caminho do fim, que o Senhor escreve a minha história e a sua história. Que o Senhor não sai do governo diante das dificuldades dessa vida aqui. Que os tsunamis, e que os maremotos, e que os terremotos, e que os covides, e que os corruptos não tiram o Senhor do trono. Antes, o Senhor está usando todas as circunstâncias para uma história, que é a história da redenção do seu povo. Independente do que você esteja vivendo, meu irmão, em nome de Jesus, entenda, Deus tem escrito a sua história. O Salmo 103, verso 19 diz o seguinte: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Frequentemente nós temos a impressão que teve Noemi. Não, agora eu estou sozinho nessa história aqui. E se você observar bem, olha aqui para mim, se você observar bem, você não vê nenhum milagre daqueles que espantam a sociedade no livro de Ruth. Multiplicação de pães e peixes, você consegue ver? Mar se abrindo em Ruth, você consegue ver? Um menino que derrota um gigante armado com uma pedrinha, você consegue ver? Não existe nada que fuja ao cotidiano. Mas é esta palavra que eu quero dizer ao seu coração: o Senhor é aquele que escreve os detalhes do seu cotidiano. O Senhor microgerencia o universo, meu irmão.
O Senhor é aquele que cuida dos vermes que estão abaixo do solo e que cuida das estrelas e que as conhece pelo nome. Nós temos uma impressão falsa às vezes de que o Senhor só cuida do todo, de que o Senhor fala para a igreja como um todo. Isso é verdade, mas o Senhor também conhece o seu particular, a sua vida, a sua intimidade. O Senhor sabe onde vai o seu coração agora. Mateus capítulo 10, versos 29 e 30 diz que até se um passarinho morrer, Deus sabe. Se um fio de cabelo da nossa cabeça cair, Deus sabe. Isso significa dizer que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele escreve histórias, ainda que você agora esteja chorando. Entenda que o Senhor tem escrito a sua história, meu irmão. A sua vida não é uma sequência de acasos. Louvado seja Deus. Pense um pouquinho aí em você. Pense na sua juventude. Pense nos momentos em que você foi para a faculdade, foi para os cursos, estudou, e você tem agora uma falsa impressão de que você tem dado conta de tudo isso. Não, foi Deus encaminhando toda a sua vida, te apresentando pessoas, abrindo portas, livrando você de acidentes, de incidentes, de questões, as mais diversas, e te colocando no caminho que Ele queria que você seguisse. E aí até então, um dia, você olhou para os olhos de uma menina, você que é homem, você que é uma mulher, olhou para os olhos de um rapaz, e o seu coração bateu diferente. E era Deus abrindo para você a oportunidade de se relacionar como família. Deus escreve histórias, amados. Eu não sei se a sua história caminha para a felicidade, mas eu sei que a sua história caminha para a redenção. Isso eu sei. Se você vai sorrir mais ou menos, não sei, é contingencial. Mas que você que é salvo em Jesus vai encontrá-lo na eternidade, isso eu sei. O Senhor escreve histórias. Segunda lembrança que eu quero que você tenha a caminho do fim. A primeira, Deus escreve histórias. Segunda lembrança. Verso 14 diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. A segunda lembrança que eu quero que você tenha, e que eu quero ter a caminho do fim, é que ocorrem transformações no processo. Se você lembrar bem, o capítulo 1, versos 20 e 21, nós vemos Noemi colocando culpa em Deus, sendo ríspida com aquelas mulheres que a receberam, dizendo: olha, não me chame Noemi, eu não sou formosa não, meu nome é Mara, eu sou amargura, eu me transformei em amargura. E essa imagem do capítulo 1, verso 21, se choca com esta imagem do capítulo 4. As mulheres disseram: seja bendito o Senhor, que não deixou hoje de te dar um neto. E eu imagino o rosto, o semblante, o coração pulsante de Noemi, dizendo: Senhor, é verdade, o Senhor me abençoou hoje, o Senhor não me abandonou, Senhor. Eu olho para trás e percebo que o Senhor escreveu a história, mas eu percebo a tua presença hoje, eu percebo a tua companhia hoje, eu percebo que o Senhor está com a tua mão sobre a minha vida hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A sua vida, irmão, é marcada por transformações, se você é povo de Deus. Não tem jeito, irmão. Não há como ser povo de Deus e morrer como Noemi no capítulo 1, versos 20 e 21. Ser povo de Deus é ser a Noemi do verso 14 do capítulo 4. Alguém transformado em Deus. Alguém consciente de que Deus trabalha por ele e não contra ele. Alguém consciente de que a alegria de fato só tem lugar de verdade na companhia do Senhor. É compreender que Deus cuida das estrelas, das galáxias e das velhinhas amargas.
É compreender que as pessoas quebradas podem ter um final diferente em Deus. Tem transformação no processo. A segunda lembrança que eu quero que você tenha é que ocorrem transformações no processo. Nós precisamos de transformações, porque Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos pecadores, irmãos. Nós fazemos o que não devemos fazer, sentimos o que não devemos sentir, falamos de uma forma que não deve ser, tratamos o nosso cônjuge como um ímpio trata, e não como um servo do Senhor trata. Nós tratamos os nossos filhos como um homem que nunca conheceu a Jesus trata. E esquecemos que ser de Deus é ser transformado no processo. Nós estamos a caminho do fim, mas o Espírito Santo de Deus habita a mim e a você, e num processo de santificação, vai tornando a sua vida em algo bom, em algo agradável aos olhos do Senhor. E se você é servo de Deus e não vê isto acontecer na sua vida, repense a sua conversão. Não há como ser servo de Deus e ser o mesmo que era antes de ser convertido. Ocorrem transformações do processo. Noemi credibilizou a Deus, rompeu com Deus, se irou contra o próximo, falou rispidamente. Pode ser que isso esteja acontecendo com você, meu irmão. E você esteja levantando a mão para o céu, dizendo, sou de Jesus. Só que você não expressa as transformações que ocorrem naqueles que pertencem ao povo de Deus. E você está esperando o quê, meu amado? Para se arrepender disso? Pedir perdão a Jesus, pedir perdão ao próximo e caminhar em novidade de vida? Existem crentes no Senhor Jesus que continuam sendo a Noemi do capítulo 1, quando Deus já fez o milagre de enviar o menino. Nós somos maus, nós atingimos o outro, por nada. Nós agredimos o outro, nós magoamos o outro. Nós somos chatos, sabe? Como a missionária Leninha gosta de falar, enjoado. Nós somos capazes de ver um lençol branco e ter os olhos no ponto preto. E dividir com o outro a amargura que é sua pecaminosamente. E nós esquecemos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que afirma, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu posso fazer a leitura de trás para frente. Só é nova criatura se estiver em Cristo. E aí não sou eu que te aperto, é a Bíblia que te aperta. Eu quero falar um pouco de uma questão particular. Aqueles que convivem comigo mais de perto sabem que eu sou intenso, que eu sou incisivo. Por muitas vezes eu sou duro no que eu falo. E antes de pregar sobre isso, eu me sentei com a minha esposa e falei, filha, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você vê o meu temperamento do início da nossa relação para hoje? Porque se o Senhor não transformar a gente, a verdade do Evangelho não está em nós. E para a glória do Senhor, que o sangue de Jesus Cristo me cubra nessa manhã, cubra minha casa, minha família. A minha esposa falou, você pode pregar sobre isso. Eu achava na adolescência e juventude que basta ser autêntico. Problema se você magoar o outro. Você tem que expressar o que você pensa. Sim, de fato, nós precisamos ser autênticos. Mas não cabe ao crente aquela história do Senhor mudou o meu caráter, mas o meu temperamento não. Eu já vi gente pregando sobre isso.
Como se Deus fizesse uma transformação de 2/3 do ser humano. Deus transformou o seu caráter, Deus transformou a sua esperança no futuro, mas o seu temperamento não. Quando o fruto do Espírito fala de diversos aspectos deste fruto que tocam no temperamento. Paciência, longanimidade, benignidade, bondade, todos são aspectos do caráter, mas são também do temperamento, irmão. Tem que ter transformação no processo. Romanos 12, verso 2 diz assim, e não vos conformeis com este século. Você que é servo do Senhor, não seja como um marido ímpio, não. Você que é pai, servo de Deus, não seja como um pai ímpio, não. Você que é um amigo, que é servo do Senhor, não seja um amigo como são os amigos ímpios, não. Tem que haver transformação no processo. E em terceiro e último lugar, a terceira lembrança que eu quero que você tenha, e que eu quero ter a caminho do fim, é que há expectativas para o futuro. Diz assim o verso 15: Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Com isto as mulheres, as vizinhas, falam para Ruth, para Noemi assim: o seu futuro é dotado de uma expectativa nova por causa do nascimento de Obed. A sua família não vai sucumbir, a sua família não vai acabar. Deus escreveu o seu passado, Deus cuidou de você, Deus escreve histórias. Deus transformou você no presente. Deus te deu um novo ânimo, um novo jeito de ser, um novo caráter, uma nova forma de se relacionar. Mas não apenas isto, Noemi. O seu futuro agora tem uma expectativa. Não é lindo isso, irmão? Porque todos aqueles que são do Senhor, que pertencem ao povo de Deus, têm uma expectativa para o futuro em Deus. Deixa eu desfocar os seus olhos para aquilo que precisa ser desfocado. Muita gente lê a Bíblia como sendo a história de homens valorosos que precisam ser imitados. Está errado isso, irmão. A história da Bíblia não é a história de homens valorosos que precisam ser imitados. A história da Bíblia é a história de um Deus valoroso que precisa ser adorado. Porque é Ele que cuidou de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Paulo, de Davi, de mim, de você. A história da Bíblia é a história da redenção no Deus que merece adoração. É Ele que precisa ser apontado, é Ele que precisa ser focado, é Ele que precisa ser adorado pela igreja. É nele que nós temos expectativas para o nosso futuro. Quis Deus que nesta manhã tivéssemos aqui 3 irmãos com filhos pequenos. Diácono Luiz, com o Pedrinho, presbítero Assuero, com Mila, Bela e Otto, e eu, com Manuela e com Guilherme. 3 irmãos com filhos pequenos aqui. A gente que é pai, às vezes fica assim, como é que vai ser a faculdade dessas crianças? Vão casar com quem? E eu e a Suera de forma especial, porque temos menino em casa, né, Suera? Brincadeira, Luiz, os rapazes também demandam a nossa preocupação. Quem é que vai ser o marido da minha filha? Eu quero abrir o coração, que eu tenho orado pela volta do Senhor Jesus Cristo, antes do casamento da Manuela. A Suera falou amém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, papai, para você, mamãe, que está aqui. A expectativa do futuro dos seus filhos não se encontra nas suas mãos. Louvado seja o nosso Deus.
A expectativa para o futuro dos nossos filhos se encontra na mão do Deus do universo, daquele que não é surpreendido pela história, o mesmo Deus que cuidou de mim e que me fez me apaixonar pela Luana, que fez o Assuero se apaixonar pela Fabi, que fez o Luiz se apaixonar pela Rafa, o mesmo Deus que fez isto, há de cuidar dos nossos filhos, há de cuidar do nosso futuro. Nós temos expectativa em Deus. Pastor, mas e quando vai acabar o Covid? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, a minha vida eu entrego a Deus, porque o seu filho Ele entregou por mim. Há expectativa para o nosso futuro, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Com isso eu quero dizer a você aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 4, verso 21. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, nosso coração se enche de convicção. Deus prometeu que estaria com você todos os dias, mesmo que você não o veja por muitas vezes, mesmo que você não o sinta, a despeito de compreender a natureza das emoções na relação com Deus, eu entendo, compreendo isto, vivo isto, mas a presença de Deus não é epidérmica, irmão. Deus não está presente apenas quando você se arrepia. Deus não está presente apenas quando você contempla um milagre. Deus está presente. E é nele que temos a expectativa do futuro. E eu quero então dizer a você nessa manhã que em Deus você pode ter perspectivas e expectativas para o seu futuro. Encerrando a história de Ruth, de Noemi, a minha história e a sua história podem ser marcadas por pecados, assim como a família de Noemi e Elimeleque. Mortes, angústias, carências, as mais diversas. E pode ser que você esteja sentindo no coração o peso agora da jornada. Mas eu quero dizer a você que o Senhor escreve histórias. Quer ver eu te provar isso? Seria capaz de lembrar agora o nome dos seus pais? Lembra agora, não precisa falar, só lembrar. O nome dos pais. Lembrou o nome dos dois. Agora lembra dos seus avós, pai e mãe. Lembrou? Agora lembra dos seus bisavós. Já estamos falando em 8 pessoas. Aí começa a ficar, a memória começa a falhar. Talvez você lembre 2 ou 3, se tanto 4. Uma geração acima agora, os tataravós. 16, você consegue lembrar? E se você fizer uma geração acima, são 32. E uma geração acima são 64. E uma geração acima são 128. E uma geração acima são 256. E uma geração acima são 512. E deixa eu te falar uma coisa. Se um desses não estivesse vivo, se o Senhor tivesse suprimido a vida de um deles, você não estaria aqui agora. Deus tem escrito a nossa história, irmão. Você só está aqui porque esses 512 que ocupam a sua árvore genealógica lá em cima, nenhum deles morreu. Eles se casaram, se deram em casamento, tiveram filhos e depois morreram. Deus escreve histórias. Segundo lugar, peça ao Senhor para ser transformado no processo. A nossa igreja tem avançado, irmãos. E nós louvamos a Deus por isso. Isso não tem a ver com a mão do pastor, com a sabedoria dos presbíteros, com a capacidade dos diáconos, com a beleza de cada um que se reúne aqui, embora tudo isso seja bom e agradável aos olhos do Senhor. A igreja tem avançado porque o Espírito Santo de Deus nos tem abençoado, Deus tem colocado a boa mão dele sobre nós. A igreja está avançando, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você se arrepender dos seus pecados, confessá-los ao Senhor, mudar de vida, se reconciliar com seu irmão, a igreja vai voar. Então faça isso hoje, faça isso agora.
Não seja você o peso que dificulta a caminhada da igreja. E tenha expectativas para o futuro. É interessante como Deus tem o hábito de tratar com crianças e nascimentos improváveis. Vamos lembrar alguns? Sara gerou Isaac, improvável porque já era uma senhora. Na sequência, Ana gera Samuel, improvável, porque ela não podia ter filhos. Ruth gera Obed, improvável, porque era uma moabita, que teve que ter um casamento, que teve que enfrentar tudo isso que nós vimos. Isabel gerou João Batista, improvável. Mas não há como nós falarmos de nascimentos de bebês improváveis, sem que nós falemos do mais improvável, daquele que nasceu da obra de uma mulher com o Espírito Santo, sem conhecer homem. Isaías capítulo 9, verso 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E diante desta concepção virginal do menino, do nascimento, da encarnação do Senhor Jesus Cristo, isso nos coloca diante da constatação da existência de um menino, assim como Noemi. E isso joga os nossos olhos para o futuro. E aí eu não estou falando de casa nova, carro novo, salário triplicado, não estou falando de nada disso. Eu estou falando da única história que nós encontramos na Bíblia como um todo. Estou falando da história da redenção em Jesus Cristo. Porque um menino nos nasceu, nós podemos olhar para o futuro com esperança, com expectativa, aguardando o nosso nome ser falado na altura dos céus, quando as trombetas tocarem. Nós estamos falando de um corpo glorificado, que não vai conhecer doença, febre, contaminação, morte, enfermidades as mais diversas, traições e pecados. Eu estou falando da salvação em Jesus Cristo. E se você que está aqui nessa manhã não serve a esse Deus, se você fecha os olhos hoje para essa vida, se você morrer agora, e você não sabe o que vai te acontecer no futuro, eu quero te apresentar que a minha vida tem esperança em Deus. Eu quero dizer a você que eu não sou obra do acaso. O Senhor escreveu a minha história desde que eu estava no ventre da minha mãe. Todos os dias da minha vida foram escritos e determinados quando nenhum deles existia. Mesmo nos dias de maior tristeza, de maior angústia, de maior preocupação, de maior dor, o Senhor estava escrevendo essa história. E o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, tem me transformado, tem transformado os servos de Deus que habitam aqui na igreja. Porque há transformação no processo. Mas uma vez que nós lemos Isaías 9, em que há a constatação do menino, nós podemos olhar para o futuro com esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Escute isso, igreja. Escute isso, isso é para mim e para você. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Olha só. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, em nome de Jesus. Se você nessa manhã está com o coração aflito, pesado, sem esperança,
eu quero te dizer que o menino nos nasceu e nós podemos olhar para o futuro com esperança. O nosso menino, o menino que nos nasceu, é muito mais excelente que Obed. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que nos faz caminhar, mesmo em meio a tantas dificuldades. Nós vamos cantar um hino agora, dando glória ao único Deus que merece louvor. A Deus toda a glória. A Deus o nosso tributo, porque Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Essa história não é sobre Ruth, essa história não é sobre Noemi, essa história não é sobre Boaz, essa história não é sobre Obed, essa história é a história de redenção do nosso Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A Ele a glória hoje na igreja e por todo sempre. Louvemos o Senhor.